Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre medo? Bom, eu tive a ideia desse vídeo a partir de uma leitura que eu fiz de uma sessão de um curso em milagres, que tá no capítulo 2, a sessão 2. Ela não fala exatamente sobre medo, mas me fez refletir um pouquinho sobre alguns aspectos, né, desse sentimento que a gente tem e que a gente tem a tendência a querer o mais longe possível da gente, né? Sempre que a gente tá sentindo muito medo, a primeira coisa, o primeiro impulso que vem é a gente afastar o mais rápido possível. E é muito interessante, né? Porque para um curso em milagres, esse processo de afastamento é justamente aquilo que vai fazer com que esse medo continue vivo, que continue dentro da gente, vibrando e fazendo com que a gente permaneça nesse estado de espírito, né? Nesse estado mental de medo constante. Então, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre o que é o medo, né? Pelo menos para a metafísica de um curso em milagres. Na visão do livro, o medo, na verdade, é uma ilusão, né? Porque ela é ausência de amor, então é a crença nessa ausência de amor criada a partir desse mundo do ego, porque dentro do mundo da primeira instância, onde a gente ainda não criou essa divisão, né? Essas ideias que a gente tem de que nós somos seres divididos, essa realidade aqui, antes de criar essa realidade, a gente vivia como o filho perfeito de Deus, em unidade com Deus, 100% em paz, em amor. Então, quando a gente vem a criar este mundo, quando a gente vem a fazer a criação dessa realidade, né, o entendimento do que seria essa realidade pra gente, é que a gente começa a criar o medo, que é uma ilusão, que na verdade é só a ausência de luz. Então tem alguns trechos do livro que ele vai falar exatamente isso, né? O medo por si só não tem substância, porque ele é só a ausência de luz, ele é só a falta da luz, né? Que nem você tá num quarto escuro e a partir do momento que você acende a luz, aquela escuridão vai embora, né? Então ela não tem uma substância por si, ela só é a falta daquela luz. E isso é muito importante pra gente entender, porque quando a gente está vivendo o processo de medo, o medo parece muito real. Aquilo que a gente está com medo, aquelas situações que estão nos amedrontando naquele momento, parecem muito verdadeiras, parecem muito real. Não vai ser o primeiro pensamento, o pensamento mais intuitivo que a gente vai ter de que, isso não é verdade, isso é uma ilusão, isso não é a realidade. Na verdade, quando a gente está nesse processo, aquilo ali tem uma realidade muito grande pra gente. Só que ao mesmo tempo, quando a gente joga a luz, né, quando a gente tem a coragem de olhar para o medo realmente e atravessar ele, às vezes ter a coragem de ter uma atitude específica, então eu tô com medo de tomar uma decisão. Muitas vezes quando a gente tem a coragem de atravessar esse medo, a gente percebe que ele não era nada. Então a gente tem várias situações práticas, né, de ter um medo de coisas muito grandes e quando a gente vai ver, elas nunca acontecem, ou de fato não eram aquilo que a gente estava imaginando e desaparecem em fumaça, digamos assim, né? Em algo realmente inexistente. Então a gente tem esses exemplos práticos que dá pra gente compreender um pouco o que ele tá querendo falar quando ele diz que o medo não tem substância por si só. Assim como a gente também pode ter exemplos num lugar mais profundo da mente de às vezes ter tido medo de passar por algumas situações e ter atravessado essas situações, mas com esse processo ter conseguido adquirir muita experiência, ter curado coisas. Então, às vezes, aquilo que a gente mais temia, no final, era um desfecho que era mais importante que acontecesse. Então, nesse processo, a gente consegue entender que o medo é sempre uma ideia na nossa mente, é sempre um estado de falta de confiança, um estado, uma crença, né, de que a gente não vai dar conta, uma crença na nossa pequenez e não necessariamente a situação em si. Tanto que tem muitas situações que a gente atravessa e o medo nunca acontece e se torna uma fumacinha e desaparece. Ou às vezes até aquela situação se concretiza, mas a gente atravessa e percebe que tinha mais recursos do que podia imaginar, né? Só que essa é a percepção que o livro vai trazer pra gente, né? De que muitas vezes o que é necessário é só que a gente tenha a coragem de olhar para esse medo e não se identificar com essa pequenez, com essas ideias de pequenez de que eu não dou conta, de que esse medo realmente pode me fragilizar. Então isso é o que o livro traz inicialmente, né? Nesse raciocínio sobre o medo. E ele também faz um alerta de uma outra forma que a gente tem a tendência a lidar com os medos, né? Com a escuridão.
que é a tendência mais comum nesse mundo, e por isso muitas vezes a gente se mantém preso nessa escuridão, que é a de negar a escuridão, acreditando nela. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Então eu tenho medo de... Um exemplo bem simples, tá, gente? Pra trazer um pouco mais pra nossa realidade, né? Eu tenho medo de ser assaltada. E aí eu fico vibrando naquilo, eu fico pensando naquilo, aquilo se torna um estado meu, né? Então toda vez que eu ando na rua eu tenho medo de um assalto, eu nunca tô em paz, e daí eu começo a ter uma série de providências pra me proteger disso. Então eu não saio na rua com o celular, eu evito sair da rua, eu fico mais dentro de casa. Eu vou criando uma série de providências para afastar aquele medo, para colocar aquele medo num cantinho bem distante, através de coisas do mundo, para eu tentar me sentir mais segura em relação a ele. Só que enquanto eu tô fazendo isso, eu continuo no estado de medo, eu continuo no estado interno de vibração de medo, né? Eu continuo experienciando medo. Então, o que ele tá trazendo é exatamente isso. Não dá pra você negar uma coisa acreditando nela. Não dá pra você fazer esse processo de deixar no cantinho, seja o medo de ser assaltado, seja às vezes uma situação de um relacionamento que a gente tem medo, uma conversa, enfim, uma pessoa que a gente quer deixar ali no cantinho e a gente continua acreditando que aquilo é muito ruim. Porque no fundo, o que a gente tá fazendo não é de fato negar aquela situação, né? Negar que aquilo é possível de acontecer, que a gente tá seguro, esse tipo de negação. Não é isso que a gente tá fazendo. A gente tá falando, isso é tão amedrontador, isso pode me destruir tanto, né? Isso pode me trazer um mal tão grande que eu preciso deixar isso no canto, que eu não posso olhar pra isso, que isso não pode ficar perto de mim. E toda vez que a gente faz essa movimentação, a gente tá fortalecendo essa crença, a gente tá fortalecendo o nosso medo. E é por isso que ele traz que o caminho é exatamente o contrário. É a gente ter a coragem de pegar esses medos, olhar pra eles, né? E poder enxergar, então, que eles são ilusões sem substância. Mas a gente só pode fazer isso se a gente trazer o medo pra perto, se a gente olhar pro nosso medo, se a gente pedir pra ver diferente, né? E olhar pro medo pode ser literalmente isso, né? Ter a coragem de sentir, de ficar com aquela emoção, de olhar para aquilo, de olhar para os nossos pensamentos e as nossas crenças sobre aquilo. Como pode também ser entrar num estado de oração, né? Um pedido, pedir para você ver diferente, para você conseguir enxergar a verdade, entregar esse sentimento de medo, mas sentindo ele, sem negar, né? Sendo verdadeiro, eu tô sentindo isso agora, mas eu quero ver diferente, me mostra diferente, me mostra a verdade aqui, né? Me mostra o amor. Enfim, a gente pode fazer isso dessas formas e muitas vezes também enfrentando esses medos, né? Porque é só quando a gente tem essa oração interna, mesmo que a gente não faça formalmente, que a gente pare e faça essa oração, é só quando a gente tem já essa abertura para enxergar a ilusão na ilusão mesmo, né? Parar de dar realidade, que a gente vai ter a coragem de dar aquele passo e perceber que aquele medo não era nada, que era só aquela fumacinha, ou que a gente tinha sim capacidade de atravessar aquele momento e que aqueles medos eles eram realmente só grandes sombras, grandes monstros projetados, que não eram verdadeiros, que não tinham a capacidade de fato de ferir a gente, de ferir a nossa integridade, né? Integridade nesse lugar de um curso em milagres, né? Que é o espírito íntegro, que está sempre em segurança, que está sempre em amor perfeito, em felicidade perfeita, né? Que esse é o nosso estado último, nosso estado original, né? Que a gente meio que foi transmutando, entre aspas, né? Através dessas ilusões que a gente foi colocando na frente sobre o mundo e sobre quem a gente é, acima de tudo, que fez com que a gente tivesse essa percepção de fragilidade, de que existe muita coisa contra a gente, de que a gente não dá conta. Então é um processo muito profundo, né? Quando a gente faz isso, a gente não tá falando só sobre desfazer o medo na nossa mente, que já é um grande passo para nossa paz, mas a gente também tá falando sobre desfazer um autoconceito equivocado sobre a gente e dar os nossos pequenos passinhos de volta à nossa consciência original, a consciência de quem a gente realmente é. Bom, gente, então acho que por hoje era isso. Depois, se vocês quiserem, deixem um like, comentem o que vocês sentiram, o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.